Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O livro Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7. E estaremos lendo o versículo 13 e o versículo 14. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Que a epígrafo do texto nos diz, aleluias, as duas entradas, ou em outra expressão, as duas portas. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, ou acertam ela. Glória a Deus. Aqui o texto nos fala, aleluia, que Jesus, no monte das bem-aventuranças, glória a Deus, ele fala-nos de duas portas, a porta larga e a porta estreita. O que Jesus quis nos dizer ou quer nos revelar agora sobre estas duas portas, e estaremos aprendendo com Ele através do Espírito Santo, que não se engana, que diz que a porta estreita, Jesus está falando, é a porta que conduz ao reino de Deus, é o que nos leva para o céu. E a porta larga é a porta do reino terrestre, é a porta que conduz a pessoa à perdição. E ele diz que há duas portas. Sempre Deus usou de metáfora, de símbolos, de parábolas, para que pudesse entender. Aqui ele leva-nos a entender sobre as portas. Eu não quero aqui expressar sobre porta de Jerusalém, porta de emprego, portas de casa, não. Eu falo agora pelo Espírito de Deus, por uma porta espiritual, ao qual Jesus nos mostra que a porta estreita é o reino de Deus, e a porta larga é o reino terrestre. O Senhor ilustra as duas alternativas possíveis aos homens quanto à sua vida presente e futura. Então Jesus está nos dizendo nestes dois versículos que quanto à nossa vida presente e futura, hoje e amanhã, louvado seja o Senhor. O ideal apresentado aos discípulos nesta passagem é autoconhecimento, e se há de praticá-lo, deve estar preparado para percorrer o estreito caminho da entrega pessoal e da renúncia de si mesmo, caminho tão notavelmente palmilhado por Jesus mesmo. Este caminho é somente esse, conduz à estreita porta, entrando pela qual se obtém a vida eterna. Jesus, ele diz que ele é a porta, e aquele que entra por essa porta encontrará pastagem, entrará e sairá. Louvado seja o Senhor. E o caminho que nos leva à porta estreita, ao reino de Deus, é Jesus Cristo.
porque Ele é a porta. Porque quando nós entramos para esta porta, nós devemos passar por algo estreito, a porta é estreita. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos que Jesus também, Ele nos leva com João, o apóstolo João, no capítulo 10, ele nos fala claramente, louvado seja o Senhor, sobre a porta, glória a Deus, que nos diz no capítulo 10, do versículo 9, ele dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E poucos querem entrar por esta porta, porque é o caminho fácil para chegar aos status, que é a porta, o caminho largo para poder conquistar meios terrenos. Mas Jesus não, Jesus nos conduz para nos dizer, a essa terceira sessão do capítulo 10 de João, do versículo 9, louvado seja o Senhor, da 7 afirmação: eu sou, louvado seja o Senhor. Aqui Jesus muda a metáfora levemente, enquanto nós, no versículo 1, no versículo 5, Jesus é o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E ainda, ele dizendo aqui, ele é a porta, enquanto entrava para o curral, que conduz para a pastagem saudável. Essa sessão ecoa a palavra de Jesus, que Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o único meio de se aproximar-se do Pai, participar da salvação prometida, pelo fato de alguns pastores do Oriente Próximo dormirem à porta para viajarem as ovelhas. Aqui Jesus retrata a si mesmo como a porta. Então, como repito, para nós chegar a Deus, ao Pai, à salvação, Jesus é a porta, Ele que nos leva, Ele que nos conduz, tem que se passar pelo Jesus. E no capítulo 14, escrito pelo apóstolo João, o evangelista, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então devemos entrar por esta porta, glória a Deus. Também o médico Lucas, do capítulo 13 e do versículo 23, aleluias, ele diz as palavras de Jesus, dizendo: respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai. Então existe um esforço para nós entrar por esta porta. Então Jesus está dizendo que para entrar pela porta não vai ser fácil, porque muitos querem entrar e não entram. Não que um venha atropelar o outro, atrapalhando o outro a entrar, mas tem algo que está nos impedindo de entrar por esta porta. Por isso que ele diz: esforçai-vos por entrar por esta porta. Por quê? Porque há uma renúncia, há uma entrega a Cristo Jesus. Então o caminho de Deus, eu entendo por esta expressão de Jesus, não é fácil,
Não é fácil a você, irmão e irmã, percorrer o caminho de Jesus. Que Lucas também ele escreve em Atos dos Apóstolos que o céu é tomado à força, é com esforço. Deus fala para Josué, quando ele chega em frente, glória a Deus, ao Jordão, ele disse, se revelou para Josué, ele disse: esforça-te, tenha de bom ânimo, porque essa terra eu tenho te dado. Mas para você conquistar, tem que ter esforço, tem que se esforçar. E ele: esforça-te e eu te ajudarei. Então, aqueles de boa vontade, aquele que se esforça de boa vontade, porque Paulo, ele se esforçou de tal maneira, que o inimigo lutou para que ele não entrasse por esta porta, que ele não chegasse até esta porta que é Jesus. Mas aí, ele orou 3 vezes, isso no capítulo 2 de 2 Coríntios, que o Deus apartasse dele aquele espinho, tirasse aquele espinho da carne dele. E Deus fala assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa naquele de quê? De boa vontade. Porque quando eu estou fraco, Paulo dizendo agora, ele entendeu a palavra, ele falou: agora eu sei, porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque o poder, Deus falando, que o poder dele, o poder de Deus na vida de Paulo e na nossa vida, se aperfeiçoa naquele de boa vontade. Quando temos uma boa vontade, quando temos um esforço, o caminho é estreito. Como nós expressamos, está estreita as coisas, está estreita a prova, mas aí que a glória de Deus se manifesta. É aí que a glória do Filho de Deus, a graça do Senhor é derramada em nosso coração, aleluias, porque Ele vê o nosso esforço, lama sobre, Ele vê a tua dedicação, Ele vê o teu ânimo, a tua boa vontade. Ele fala: minha graça está sobre a tua vida, continua, esforça-te, prossiga, avança, peregrina, marche sobre a terra, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Esforça-vos por entrar por esta porta, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos, Jesus está dizendo, muitos vão procurar e não vão entrar. Observa no capítulo 25 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, escrito por Mateus, ou levita, ou Levi, como posso chamar, glória a Deus. Jesus, ele fala da parábola das 10 virgens. Ele disse: havia 10 virgens, havia 10 mulheres puras, todas eram iguais, vestiam roupas iguais, tinha lamparina as 10 tinham luz na sua lamparina, as 10 se vestiam igual, pareciam igual, as 10 eram cristãs, as 10 eram servas de Deus, as 10 eram submissas a Deus. Mas aí o noivo se ausentou, mas antes de ele se ausentou, ele quis dizer essa parábola para que elas não deixassem a sua lâmpada apagar, mas que cuidasse daquilo que ele colocou na mão delas, porque era uma tradição dos antigos judeus, que quando vinha a cerimônia matrimonial, eles andavam com a lamparina, com as tochas na noite para clarear, e não poderia apagar, e gritava em grande voz. Aí veio o noivo, e carregando a noiva e se alegrando naquele momento. E Jesus, ele contando essa parábola, ele diz: e se ausentou o noivo pelo tempo. E aí nós vemos que o texto do capítulo 25 diz que
havia 5 prudentes e 5 loucas. Por que haveria diferença? É duas partes. Como Jesus disse, o caminho estreito e o caminho largo. As prudentes se esforçaram, se dedicaram a buscar azeite, para que não faltasse, porque ela saberia que o noivo poderia vir a qualquer momento, mas a lamparina poderia apagar, mas precisava buscar, precisava ter azeite na lamparina, porque a luz iria consumir o azeite que deixava, era o combustível da luz, e precisava estar acesa. Enquanto as virgens, as puras, as 5 puras, não se preocupou, não se esforçou, não se dedicou, não se santificou a buscar este azeite. E quando elas buscaram a reserva do azeite, e esperou o noivo, e a Bíblia nos diz que das 5 loucas apagou a sua lamparina. Elas ficaram preocupadas, porque se ouviu um grito, aí vem o noivo. Aí veio o noivo. Ela falou: nós precisamos do azeite. E ela falou: onde vamos buscar azeite? Corre de um lado, corre do outro. Viu assim prudente com a lâmpada, e tinha a reserva, e a reserva elas colocaram na lamparina, e não poderia doar. E elas chegaram até essas prudentes e falou: nos dá um pouco desse azeite, não dá um pouco para nós. Falou: eu não posso dar, se eu tirar de você eu fico sem, e eu preciso desse azeite. E aí o noivo chegou, pegou as 5 prudentes e entrou e fechou a porta. E as loucas batendo na porta: abre-nos a porta, que queremos entrar. Jesus, ele fala isso da mesma maneira, que Jesus virá a hora que nós não esperamos. Que Jesus vê muitas pessoas descendo a sepultura, porque não colocaram azeite e pereceram, estão sem azeite. Muitas pessoas estão sem a unção de Deus, sem o desejo de orar, sem o desejo de cultuar, de adorar ao Senhor, porque estão no caminho, na porta, e tentando, andando pela porta, ou passando pela porta larga, não pela porta estreita que conduz ao céu. Em resposta à pergunta, são poucos que se salvam. Isso que Jesus está falando neste versículo de Lucas capítulo 3, versículo 23. E repito, dizendo: e se alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que se salvos. Entendendo? Então Jesus respondeu: são poucos que se salvam. Não é todos. Nós queremos que todos vão para o céu, sim, mas depende, a salvação é individual. Tem que buscar azeite, tem que estar se buscando reserva, um momento de celebração do culto, um momento íntimo com Deus, a comunhão pela porta estreita, porque virá um momento de escassez, virá um momento de provação, e se não tiver azeite, vai perecer, vai deixar, vai olhar para trás. E Deus usa o anjo para falar com Ló, quando eu tirei de Sodoma e Gomorra junto com a sua família. Capítulo 19, se eu não me engano, versículo 17, disse: escapa-te pela tua vida, vai para o monte e não olhe para trás. Escapa-te pela tua própria vida. Ele sai com a sua família, e quando a mulher dele olha para trás, ela vira uma estátua de sal, e só ele e as 2 filhas dele são salvas naquele momento. Porque aonde era, escapa-te pela tua vida, anda, percorre toda a campina, vai para o monte e não olhe para trás. Olhou para trás, pereceu. Olhar para trás é viver a vida passada, a arrogância, a ignorância, o velho homem. E pouco se salva, pouco
vão se salvar. Naquele dia, quantas pessoas terão decepção? Quantas pessoas estarão decepcionadas? E dirão, Jesus vai falar, ele fala isso em Mateus capítulo 7. Só vai quem faz a vontade do Pai que está no céu. Lá no capítulo 7 de Mateus, e no versículo, glória a Deus, aleluia, 21, ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Não adianta eu dizer Senhor meu Deus, Senhor meu Salvador, se eu não estou no caminho estreito, se eu não estou na porta estreita, e pouco se salva. E dizendo: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Mas por que Jesus fez isso? E o contexto desse versículo nos diz que Jesus disse: muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, Senhor? Em teu nome, Senhor, não fizemos muitos milagres? Em teu nome, Senhor, eu não fiz muitas das orações? Em teu nome, Senhor, eu não evangelizei? Em teu nome, Senhor, eu não profetizei? Eu não curei? Eu fui revelado, eu revelei? Mas Jesus vai dizer abertamente: então lhe direis expressivamente: nunca vos conheci, apartai de mim que praticaste a iniquidade. Começou bem, mas no meio do caminho para o fim, praticou o pecado e morreu espiritualmente, apagou a lâmpada. Apagar não tem vida, canta sem vida, evangeliza sem vida, ora sem vida, e pouco se salva. Jesus ordena aos seus discípulos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Cristo ensina que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida. Jesus está ciente disso. São poucos que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento e em seguida negar a si mesmo para seguir a Jesus. Mas ele continua dizendo hoje para nós: esforça-se sinceramente para obedecer aos mandamentos de Deus. Busca zelosamente o seu reino e a sua justiça, e persevera até o fim com verdadeira fé, pureza e amor. Assim nós poderemos obter a vida eterna. Jesus nos ensina, Jesus no Sermão do Monte descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino. Ele nos dá essas bênçãos, ele tem dado tudo para nós, e observa que as suas bênçãos, glória a Deus, ele começa a falar no monte do seu sermão, dizendo assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu.
Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós. Aleluia. Alamandaia sobre de face, regozijai-nos no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele também ressalta que esses discípulos não escaparão à perseguição. Vai ser perseguido, não tem como. A pessoa que anda uma vida íntegra, na verdade, eles vão ser perseguidos de todo aspecto, de toda maneira, seja ideológica ou fisicamente ou literal, serão perseguidos. E além disso, contrastando com alguns evangelistas que pregam que ser salvo é uma coisa mais fácil neste mundo, mas não é. Ser salvo neste mundo não é fácil. Alguns pregadores alegam que é fácil, mas não é. Não é fácil. É fácil nós levantar a mão, aceito Jesus e está na igreja. Mas percorrer o caminho da verdade, aí vai ser difícil, porque a Bíblia nos fala, Jesus está dizendo aqui, que bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós. Vão falar mal, vão perseguir fisicamente, vão matar, vão apedrejar, vão desprezar. E Paulo ele fala que nós somos os cristãos, ele é como escória e lixo do mundo. É como um lixo, o mundo não dá nada para nós. O mundo fala da humanidade, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não têm intimidade com Deus. Por isso você passa a perseguição, você é caluniado, você fala, predeja, você sofre, porque você é bem-aventurado, feliz. E o nosso gozo não é terreno, é celestial, porque a nossa esperança não está aqui na terra, está no céu. A nossa alegria não pode estar aqui nessa terra, porque o ouro atrás a ferrugem corrói, e o ladrão mina e rouba, mas tem que estar no céu, aonde atrás a ferrugem e o ladrão não rouba, não tira a nossa. E esse é o caminho estreito, com lágrimas nos olhos, com dores na alma, gemendo, mas prosseguindo e cantando o hino da vitória, que estaremos com Cristo para todo sempre. E a Bíblia, ainda Jesus ensinava que segui-lo seria obrigação no tocante à justiça e a aceitação da perseguição dos inimigos e a renúncia pessoal. Devemos aceitar. Você não pode não falar: Deus, eu não aceito, eu vou jogar tudo para porque eu não aceito. Não, pelo contrário, é profético isso na nossa vida. Jesus falou que nós vamos ser perseguidos, porque nós estamos na verdade. Se Jesus foi perseguido, se a multidão disse para crucificar Jesus, que era como um malfeitor, um homem crucificado na época de Jesus, era como ladrão, mas esse homem é inocente. Jesus é inocente. Inclusive o governador lá de Roma, ele disse: eu não vejo mal nenhum nesse homem, eu lavo as minhas mãos. Escolhei a Barrabás ou Jesus? Ele fala: escolhemos a Barrabás. Mas Jesus não tinha culpa. E já Isaías profetizaria, ele foi levado como ovelha ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca para reclamar, para dizer: Deus, o Senhor me abandonou. Deus, eu não gosto dessa coisa. Deus, não, nós somos como ovelha. E Paulo fala isso, numa das suas cartas, que nós somos como ovelha levado para o matadouro. Ovelha, ela não pula igual bode.
ela geme. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor geme com nós. Se geme com nós, porque nós gememos. Ele geme com você, com um gemido inexprimível. Ele geme, porque Ele leva a sua dor, Ele leva o seu sofrimento para Deus. Aí Deus vem e te dá a bênção, te dá força, te dá graça, te dá livramento, conforme os seus planos, a sua vontade, o seu trabalhar. A verdade vital é que existe somente dois caminhos, não existe três, dois caminhos. E o profeta Jeremias profetizou, a boca de Deus era na boca de Jeremias. E Deus falou: profetiza, Jeremias. Quem fala para eles que diante de vocês eu ponho dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Pois povo opta pelo caminho da vida, da bênção. E a Bíblia fala que o caminho da vida é o caminho da bênção, e o caminho da morte é a perdição, é a maldição. Por isso que Deuteronômio fala: eis que eu te ponho debaixo da bênção ou debaixo da maldição. Você que escolhe. É você que vai escolher. Deus te mostra o caminho, é esse caminho da bênção, da obediência, da submissão, o caminho estreito, a porta estreita, é esse aqui. Mas se você for para o outro caminho, você vai pagar o preço, você vai sofrer, você vai perder a sua salvação, você vai perder a sua vida, você não vai ser abençoada, você não vai ser próspera, você não vai ter a graça de Deus, você não vai ter a comunhão com Deus, porque dois caminhos, não tem outro. Ou é céu ou é o Hades. Ou é o caminho da vida ou o caminho da morte. Jesus falou isso também, que no dia da ressurreição, um ressuscitarão para a vida eterna e outro para a morte eterna. Isso está escrito de Jeremias capítulo 21, versículo 8. O caminho da vida e da morte. E se pela graça de Deus seguir o primeiro, inevitavelmente haverá de passar pela porta que conduz à vida. É igualmente certo, porém, que o homem que se mantém no segundo caminho, que é o caminho da morte, que é a porta larga, que é o caminho largo, glória a Deus, eventualmente haverá de entrar pela porta que leva à destruição. Por isso que a vida de muitos é destruída, por isso que muitos não têm paz no coração, por isso que muitos andam perturbados, e perturba quem está do seu lado, porque quem é irritado irrita os outros. Porque se você é manso, você é humilde, você transmite essa humildade, essa mansidão, porque Jesus era assim, porque Jesus era humilde. E conforme nós somos, nós transmitimos aquilo para as pessoas. E as pessoas percebem isso em nós. Porque nós somos luz do mundo. Nós somos luz e sal do mundo. Nós somos como farol do mundo. Todos estão nos vendo. Aquele ali é crente, ao proceder dele. E eles procuram ocasião. Eles procuram erro, procuram falha para nos apontar. Mas quem nos julga é Deus. Mas e quando nós praticamos as injustiças? E como nós andamos nos caminhos tortos, como nós andamos no caminho largo, estamos entrando pela porta larga, que testemunho é esse? Testemunho de destruição. Nós estamos não entrando no reino de Deus e estamos impedindo de outras pessoas entrar também. Aleluias. E a Bíblia, glória seja dada ao Senhor, nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, que Paulo ecoa a mesma verdade quanto distingue esses caminhos. Na Epístola Universal do Apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 1, e do versículo 18, que ele diz a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É loucura para os que perecem, na outra linguagem.
Na outra tradução, são loucos esses crentes. Aí vem até nos impedir a vigília. Que é louco, esses crentes são loucos, gritando desse jeito aí, dando glória assim. Para os que perecem é loucura. Falando loucura você seguir esse caminho dessa religião aí, cristianismo. Você não vai poder levar você a lugar nenhum, não. Vamos ver o final dela. Pode humilhar, pode padecer, pode bater, pode xingar, pode mentir, pode se levantar, não tem problema não. Não tem problema. Quer falar mal? Pode falar. Quer falar mal de mim? Pode falar. Quer me perseguir? Quer puxar o tapete? Pode puxar, estou tranquilo. Importante chegar no fim, quero ver o fim. Quero ver o fim de tudo isso. Porque muitos estarão naquele dia: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu preguei a tua palavra, Senhor, eu evangelizei, mas Deus falou: apartai de mim, porque praticaste a iniquidade, porque teu coração está na avareza, teu coração está na prostituição, teu coração está na mentira, na idolatria, nas contendas, na divisão, e não tem me agradado. Então apartai de mim, porque praticou o pecado. Ele não tem chance. Naquele dia, depois que morre, não tem mais jeito. Uns seguirão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É o que diz a palavra do Senhor. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, porque nós não somos salvos pelas nossas próprias forças e capacidade, e Paulo diz: é a graça de Deus, mediante o que? A fé. Porque é a fé que nos faz triunfar, a fé que nos faz aproximar de Deus. E o capítulo 11, a carta aos Hebreus, nos diz que pela fé esses homens conquistaram, mesmo não vendo com seus olhos natural, mas a sua esperança estava viva, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Você não vê, mas você espera, você acredita, você fala: eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que eu vou estar no céu, aconteça o que acontecer, eu vou ser uma virgem prudente, eu vou ser uma virgem dedicada no serviço, eu vou guardar meu azeite, eu vou pegar reserva, eu vou juntar na palavra de Deus no meu coração, porque a palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a Bíblia nos diz: os que estão perecendo, que é o caminho louco, e nós que estamos sendo salvos. É o contrário. Não tem problema não, nós podemos perder aqui na terra, mas ganhamos no céu. Você pode perder aqui na terra, lá no céu você ganha. Não tem outra. Porque nosso coração está no nosso coração. Jesus diz: está no tesouro. Meu tesouro está no céu. Meu tesouro está em Cristo. Ele é a minha pedra preciosa. O que torna o caminho estreito difícil, de que acha e é a existência de numerosos falsos mestres que têm as suas próprias fórmulas para bem-estar do homem. Então nós vemos que o que torna o caminho estreito para o homem, ele acha estreito, ele larga, né? E a existência de numerosos falsos mestres que têm as suas próprias fórmulas para o bem-estar do homem. E nós vemos isso, e já estamos concluindo, na segunda epístola do apóstolo Pedro, aleluia, no capítulo 2, do versículo 1, que nos diz, aleluia: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, e assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimulante heresia destruidora, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. E Jesus, ele fala isso em Mateus capítulo 24. Ele diz assim: nos últimos tempos haverão muitos falsos profetas, mostrando caminhos largos para as pessoas ir para o céu. Você vai ter que fazer esta obra que você vai para o céu. Não é desta maneira. O caminho é estreito.
Não é um caminho largo. Passa por esse caminho largo, faça isso desta maneira, entra pela essa porta lá que você vai ser salva. Coloca um arco dentro da igreja e passa por dentro desse arco e você já alcança a sua bênção. É tão fácil. Põe até um tapete ainda, luminoso assim no chão, que você chega, pisa com vontade. Estou entrando no céu, estou entrando pelo caminho, a porta lá. Mas não, Jesus falou, o caminho é estreito, o caminho é espinhoso. E a Bíblia nos mostra tudo isso. Os apóstolos, os profetas sofreram perseguição, injúria, calúnia, defamação para alcançar a salvação, porque muitos não querem a salvação e querem impedir os que estão indo. E lá em Hebreus, como repito, no capítulo 11, glória a Deus, e a Bíblia nos afirma, do versículo, e agora eu leio, e do versículo 35, 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, as mães, os maridos, a mulher do marido dela morreu por professar o nome de Jesus Cristo, por não negar, por andar por caminho correto, santo. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoito, sim, até que as algemas de prisão. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de quê? Peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Interessante que no tempo da igreja primitiva, eu não vou entrar na época dos profetas do Antigo Testamento, mas vamos aqui na igreja primitiva. Eles pegavam as pessoas, colocavam pelo de carneiro, de ovelha em cima deles, e soltava eles tipo numa arena, ou posso chamar o Coliseu, e soltava os leões. Quando olhava aquele, falava, cara, é um animal, vou em cima, e ia em cima e devorava aquela pessoa. Pessoas que era como um espetáculo, mano. É como pessoas que faziam espetáculo para aquelas pessoas. Eles achavam graça, eles achavam bom isso, serrando a pessoa no meio, cortando, crucificando, colocava a pessoa numa cruz e ateava fogo no corpo da pessoa vivo. Você nega Jesus? Não nego, eu vou permanecer pela fé, porque eu sei que uma glória terei no céu. Por isso que a Bíblia fala que no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta boa palavra que o Senhor tem falado conosco nesta noite, deste ensinamento, Senhor Deus, da porta larga e da porta estreita, que permanecemos, Senhor, fiel
perseverante, Senhor Deus, até o fim, Senhor Deus, dá força para a tua igreja, o teu povo, até o grande dia, Senhor, que o Senhor virá para nos buscar, santificando, Senhor, nossa alma, nosso corpo, como disse Paulo, aleluia, que o Deus de paz nos santifica, corpo e alma e espírito, Senhor, aleluia, Deus, para a vinda do Senhor, que estará vindo nos buscar, meu Pai, para nos transformar nosso corpo, Deus, de um corpo corruptível a um corpo incorruptível, Senhor. Meu Deus, que, Senhor, não somente nós, e todo aquele que é o Senhor